Vamos aqui para nosso canal da Universidade da Elétrica a mais uma aula. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma metodologia para que vocês possam fazer a aferição do aterramento utilizando o método de queda de potencial. Prestem bastante atenção porque essa metodologia vai auxiliar vocês e aumentar a qualidade do trabalho de todos vocês. Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no nosso canal, como eu já tinha comentado anteriormente. Vou passar alguns macetes para que vocês façam a medição de aterramento por queda de potencial. Uma metodologia básica para que vocês possam fazer a aferição do aterramento quando necessário, da melhor forma possível. Primeiramente, pessoal, a medição de aterramento por queda de potencial, ela é fundamentada numa NBR, que é a NBR 15749. Então, essa NBR, ela estabelece vários métodos de medição de aterramento. E o método que eu vou mostrar para vocês é o método por queda de potencial, que é definido a metodologia pela norma NBR 15749. O método de queda de potencial, ele é recomendado para a medição de aterramento através de um equipamento específico, que é o terrômetro, né? A gente fala que é o método das duas estacas, né? Então, a metodologia que vai ser passada para vocês é como fazer a medição de aterramento pelo método de queda de potencial. E esse método de queda de potencial, ele é definido pela NBR 15749. Bom, a medição de aterramento por queda de potencial estabelecido pela 15749 NBR, ele é feito através de um terrômetro. O terrômetro, ele é um gerador de corrente e um medidor de tensão. Então, se vocês podem observar que eu tenho aqui a malha de aterramento a ser medida ou a ser aferida, né? Então, a malha de aterramento a ser aferida. Então, nós temos aqui a malha de aterramento a ser medida. Eu tenho um eletrodo de tensão, chamado eletrodo S, e um eletrodo de corrente. Internamente, o instrumento, vocês podem observar, ele injeta corrente no terreno via esse eletrodo auxiliar, e essa corrente ela vem pelo solo e atinge até a malha de aterramento. E esse eletrodo de tensão, ele vai medir a tensão entre a malha a ser ensaiada e o eletrodo. Dessa forma, né, você tem a divisão da tensão pela corrente, você tem em diversos pontos, ao longo da medição aqui da minha malha de aterramento, olha, ao longo dessas estacas, nós vamos fazer o eletrodo S deslocar em direção à malha e deslocar em sentido oposto à malha. Então, vai circular uma corrente através da malha sob ensaio, né, por intermédio desse eletrodo aqui. Então, injetamos a corrente aqui e ela retorna pela malha. E nós vamos medir a tensão entre a malha de aterramento e o terra, por intermédio de quê? De um eletrodo de potencial. Então, o instrumento injeta a corrente aqui, um eletrodo de potencial mede o potencial entre a malha em ensaio e o eletrodo auxiliar de tensão. Eu divido essa tensão por essa corrente, eu encontro, nesse ponto onde está meu eletrodo de tensão, eu encontro a resistência do aterramento. E aí eu vou fazer as medições, pessoal, em direção à malha e em direção oposta à malha de aterramento. Então, você vai na direção da malha e na direção oposta à malha de aterramento, ok?
Bom, então vai ser necessário vocês afastarem o eletrodo auxiliar de corrente, o eletrodo H. Ele deve ser afastado o suficiente para que se cumpra, pessoal, para que se cumpra uma distância de não interferência da malha, ou seja, é necessário afastar a estaca auxiliar de corrente o suficiente para se cumpra a condição de não sobreposição às zonas de influência. A estaca de tensão, ela deve ser cravada no patamar do potencial e nós devemos traçar a curva de aterramento. Bom, então, como que eu vou explicar isso aqui para vocês? Veja vocês que esse ponto aqui é o ponto onde nós estamos com o aterramento a ser medido. Então, o aterramento está nesse ponto aqui. Quanto mais próximos que vocês estiverem do ponto do aterramento a ser medido, a resistência desse aterramento ela vai variar muito e vai ser um valor menor, tá? Vocês podem observar que aqui é a zona do aterramento sob medição. Essa zona aqui, onde eu estou passando em vermelho aqui, é uma zona de influência. A resistência nessa zona ela varia muito. Da mesma forma, nós temos essa outra zona aqui. Essa zona é a zona de interferência daquele eletrodo auxiliar de corrente. Então, nessas duas posições que eu risquei aqui em vermelho, nelas não temos a resistência de aterramento correta. A resistência de aterramento correta, ela está no patamar da curva, onde nós temos uma variação zero ou uma variação que seja a menor possível. Então, quando nós deslocamos o eletrodo de tensão nessa direção, o que vai acontecer? Teremos resistências baixas, porém com variações. Agora, à medida que deslocamos no sentido contrário da malha, nós teremos uma resistência maior e que olha só como ela varia dessa forma aqui. Né? Então, nós temos na medição em campo encontrar esse patamar onde nós vamos ter a resistência de aterramento. Aí vocês em campo, vocês vão fazer várias medições, encontrar esse patamar e fazer o levantamento da resistência. Você deve estender o ponto de aterramento também. Eu vou mostrar o que é estender o ponto de aterramento. Quando a malha tem as dimensões muito grandes, você tem que estender esse ponto, né? Às vezes fica até inviável, mas em muitos casos é possível através de um cabo extensor, né, que vai estender esse ponto de aterramento. Bom, e aí vocês têm as curvas, e onde nós vamos definir nas medições. Se os três resultados de medições forem substancialmente semelhantes, por exemplo, pode ser que isso aqui eu não encontre uma reta contínua. Eu posso ter uma pequena variação aqui, mas pequena, em torno de 10%. Eu pego 3 medidas aqui no patamar, onde as variações máximas são 10% de variação entre uma medida e outra. Lembrando lá em campo, quando vocês fazerem a medição, quando vocês estiverem próximo da malha, a resistência de aterramento vai ser pequena, com grandes variações. Quando vocês estiverem muito distante e muito próximos do eletrodo H, que é o eletrodo auxiliar decorrente, vocês terão resistências de aterramento variando e com valores maiores. Então, teremos esse ponto na curva e teremos esse. O ideal é nós encontrarmos o patamar da curva. Vocês podem fazer as medições, vão pegar essas medições, colocar numa planilha Excel e traçar, né, a curva de aterramento. Bom, mas antes da gente iniciar as medições,
é necessário que você estenda o eletrodo de corrente H a uma distância 3 vezes a distância da malha. Eu estou fazendo uma medição num prédio, a malha tem mais ou menos 60 metros de comprimento. Eu tenho que estender 3 vezes, 150 metros, 180 metros. Né? Mas o cabo que vem no equipamento, ele não vai até 180 metros. O ideal é que você faça uma extensão com outro cabo, por exemplo, para que você possa fazer as medições. Então, 3 vezes a maior dimensão e vocês podem variar o eletrodo S, que é o eletrodo de potencial, numa distância de 0,05 dessa distância D aqui. Né? A distância D vai ser, por exemplo, 100 metros. Aí o espaçamento dos eletrodos você vai medir é 0,05 de 100. Aqui está o ponto de medição, que é da malha, faz a extensão aqui 3 vezes. Né? E o que eu sugiro é que vocês saiam o mais longe possível da malha a ser medida, porque tem edificações que as malhas são extensas demais. Tá? Bom, então vamos ao nosso exemplo, estudo de caso. Vocês podem observar, tem uma edificação aqui em Brasília, não posso dizer o nome, tem uma edificação aqui onde nós efetuamos a medição da resistência de aterramento pelo método de queda de potencial. Então, lá no segundo subsolo, nós temos o barramento de equipotencialização, que é o BEP. Bom, o que nós fizemos? Essa linha em amarelo é a extensão do ponto de aterramento, ou seja, foi conectado um cabo no BEP, barramento de equipotencialização, onde está o terra, e esse barramento, esse ponto, ele tem um cabo conectado, um cabo de 150 metros, e estendemos o ponto de aterramento até o solo onde eu tenho terreno para fazer a minha medição. Então, ele foi estendido até esse ponto aqui. E daqui fazemos todas as medições. Então, é uma aferição, pessoal. É uma aferição do aterramento. Então, a metodologia que eu estou passando para vocês é que a aferição de vocês seja mais próxima possível da resistência do aterramento. Então, estende-se o ponto máximo que vocês puderem. Um cabo de 100 metros, de 150 metros é um cabo adequado para vocês estenderem o aterramento e efetuar as medições por queda de potencial. Aqui tem terreno suficiente para fazer as medições por queda de potencial. Bom, aí o que eu fiz? Eu realizei, se vocês olharem aqui no eixo, de 1 a 14, eu realizei 14 medições de aterramento nesse terreno. E dessas 14 medições, eu plotei no Excel a curva de aterramento. Se vocês observarem aqui, eu consegui achar o ponto exato de aterramento. Vocês podem olhar 3.4, 3.5, 3.5, 3.9, 4.1. Veja que à medida que eu estou afastando aqui da malha, lá no BEP de aterramento, o que vai acontecendo com a resistência? Vai aumentando. Então, veja vocês que essa aferição está adequada. Olha a curva de aterramento, olha o patamar aqui. Ele começa subindo, vai crescendo. E aí, o que eu falei para vocês? Qual é a resistência de aterramento? É a média de 3 medições no patamar, que tem 10% de diferença. Então, 3.4, 3.5 e 3.5. Então, 3.4 mais 3.5 mais 3.5 dividido por 3, aproximadamente 3,5 ohms. Veja que legal que o ponto onde medimos o aterramento foi adequado. Veja que, olha, o patamar, ele vem e faz aquela alteração. Então, eu peguei aqui o patamar, esses pontos aqui como patamar, né? E a medição da resistência de aterramento, eu posso considerar que a resistência do aterramento nessa situação,
3,5 ohms. Pega-se 3 medidas as mais próximas possíveis, 3,4, 3,5 e 3,5. Foram 14 medições, o espaçamento entre as medições foi de 2 metros. O ponto de aterramento foi estendido 80 metros. Então, fiz a extensão de 80 metros. E a medição de 2 em 2 metros aqui. Foram feitas 14 medições e traçado aqui a curva de aterramento. Pessoal, para essa aula foi utilizado no nosso estudo de caso a 15749, que é uma norma para medição de aterramento. Então, pessoal, essas dicas para vocês vai tornar o trabalho de vocês, né, a aferição do aterramento, né, eu estou dizendo uma aferição, né, do aterramento, até porque pelo método de queda de potencial, você tem que ter essas alternativas de extensão do ponto para que se possa fazer uma aferição na resistência do aterramento. Fiquem sempre ligados aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica.